Hoje, dia 9 de junho de 2021, o programa Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos entrevista o jornalista Carlos Conde. Carlos, boa noite. Boa noite. Vamos começar bem do comecinho mesmo. Data e local de nascimento, por favor. 2/10/1940, na Beneficência Portuguesa, em Santos. O nome dos seus pais e a profissão deles. Meu pai, José Nunes Conde, era ferroviário da Sorocabana, e minha mãe, Maria Nova Conde, dona de casa, do lar. Perfeito. Que bairro que seus pais moravam quando você nasceu? Vila Belmiro. Vila Belmiro. E até hoje eu moro aqui na casa que eu herdei, né, do meu avô. Foi um presente do meu avô para minha mãe, aqui na Rua Álvares Cabral, no coração da Vila Belmiro. Aqui entre o canal 1 e o canal 2 é uma travessa da Carvalho de Menezes. Sobrado. Você morou na infância, você morou nessa casa, não, com seus pais? Morei na casa dos meus pais até que fui para São Paulo. Eu trabalhava na sucursal do Estadão, aqui em Santos, ali na Rua Frei Gaspar, entre Amador Bueno e São Francisco, e aí fui convidado para trabalhar na sede do Estadão, em São Paulo. Isso foi quando eu tinha 25 anos. Perfeito. Mas vamos voltar um pouquinho, então, já que é uma infância na Vila Belmiro, nos anos 40. Isso, apesar de não ter o exatamente. Pelé, apesar de não ter o Pelé ainda, o time do Santos já era um time que causava um certo encantamento aí. Eu comecei a frequentar o estádio Urbano Caldeira. Eu sou herdeiro de uma família de torcedores do Santos, né? Com exceção do meu avô português, que torcia para a Briosa, e minha avó espanhola, que torcia para o Jabaquara. Eu comecei a frequentar a Vila Belmiro, o estádio de Vila Belmiro, Urbano Caldeira, com 6 anos, em 1946. Era todo de madeira, muito bonito, como vocês podem ver em algumas fotografias. Sim. Atrás da arquibancada da Rua Tiradentes havia 2 lindas palmeiras ali. E era isso, era todo pintado, cada degrau, um degrau pintado de preto, outro de branco, já era muito bonito. Eu me apaixonei pelo estádio e pelo time, né? Naquele momento, nós jogávamos com o uniforme 1. O uniforme 1 era calções e meias brancos e a camisa listada, preto e branco, né? Depois, na era Pelé, é que ficou oficializado e famoso o uniforme número 2, que é o uniforme todo branco, que ficou consagrado e é aquele que o Santos observa hoje como seu uniforme número 1. O listado passou a ser o número 2. E, desde então, me apaixonei pelo clube. Em 1935, nós tínhamos sido campeões paulistas pela primeira vez. Naquela época, o Campeonato Paulista era importante. Não havia Campeonato Brasileiro, não havia Libertadores, não havia Copa do Brasil, nada disso. Então, ser campeão paulista era a coisa mais importante. Quando eu tinha 15 anos, o Santos foi pela segunda vez campeão paulista. Foi uma grande alegria. E depois, no ano seguinte, bicampeão. E em 1957, ou seja, 2 anos, 1 ano depois do bicampeonato, aí vem o Pelé. Os deuses do futebol reservaram ao Santos Futebol Clube esse privilégio. Daí para frente foi uma sucessão de taças e grandes exibições. No primeiro semestre, o Santos jogava nas Américas, no segundo semestre, na Europa. Na Europa começou em 1959 e era encantador, né? Até hoje. Hoje ainda o site do Santos publica um jogo do torneio de Paris, né, no Parque dos Príncipes, e era um encanto. Então, essa foi minha iniciação, digamos, como torcedor, né? Até então prevalecia o trio de ferro, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Cada ano um deles era campeão paulista, mas não saía daí. O Santos, nem a Portuguesa de Esportes, que tinha um grande time,
nem o Clube Atlético Ipiranga, o chamado vovô da colina histórica, conseguiam ser campeões. Isso também um pouco porque os juízes ajudaram. Para não parecer queixa, né? Choro de peixeiro, eu diria a você que a Portuguesa de Desportos, próprio Ipiranga, passaram por essa história dos juízes. Né? O Santos sempre foi prejudicado, isso é objetivo, sempre foi prejudicado por arbitragem. É uma tradição negativa do clube, infelizmente. É verdade. Talvez por não ser da capital, né? Tem essa... Exatamente. Bem provável que seja isso. Bem que a não Lusa tinha força também. política esportiva. São times mais tradicionais, os outros, né? Mais ricos. Isso. Eram. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E quem te levava no estádio? Você é meu tio Milton Correia Leite começou a me levar no estádio. A meia entrada, né? Eu era criança, eu ainda me lembro até hoje, era 6 cruzeiros. Se é que essa era a moeda, eu acho que era essa moeda. Mas meu pai, que nasceu em Portugal, depois se naturalizou brasileiro, era um torcedor fanático do Santos Futebol Clube, os irmãos da minha... Íamos todos à Vila Belmiro. E era um momento em que as mulheres frequentavam em traje praticamente de gala, né? Às vezes até com longo, com chapéus. Eu tenho fotos da minha mãe, das minhas tias, no estádio Urbano Caldeira, de chapéu. Era um evento. De chapéu que levava, era um grande evento, um evento, além de esportivo, social. Aquele chapéu que as mulheres utilizavam nos casamentos, nos aniversários mais famosos. Interessante. Você estudou aonde? A primeira escola, qual que foi? A primeira escola, que não existe mais, aqui no Canal 2, Bernardino de Campos, de frente à Rua Adolfo Assis. Foi o primeiro colégio que eu estudei. A diretora era muito famosa na cidade, Dona Ziloca, e era um ensino de alta qualidade. E depois eu fiz o ginásio no Colégio Santista, fiz o ginásio e o curso de contabilidade. Eu não gostava de matemática, física, química, gostava muito de português, né? Aí já parecia um pouco o meu destino profissional e, em certo sentido, literário, escrevinhador de crônicas, e foi assim. Fiz, então, o curso de contabilidade, e aí prestei o vestibular para a Faculdade de Direito. Na ocasião, havia apenas 2 faculdades em Santos, a de Filosofia e a Faculdade de Direito. E aí, com 18 anos, no primeiro ano de Direito, sim, uma particularidade que a memória guarda com emoção, era a Casa Amarela, ainda a Casa da Avenida Conselheiro Neves, né? Substituída depois por aquele retângulo, aquele prédio em forma retangular horrível, né? Enfim. Se você quiser, podemos retornar depois à infância, tá? Mas tive ali grandes professores, nomes famosos do direito em Santos. Amazonas Duarte, Cleóbulo Amazonas Duarte, que dá nome à escola. Sim. O grande orador santista, Antônio Feliciano, Lincoln Feliciano, professor Olavo de Paula Borges, uma figura que dava direito constitucional, Arquimedes Bava, né? Cujas aulas terminavam com grandes aplausos. Ele era um grande tribuno. Nicanor Ortiz, e que faleceu recentemente, e depois virou meu amigo. Era então muito jovem, acho que tinha 26 anos. Francisco Prado. Francisco Prado Ribeiro, filho do Dr. Tennyson, que era um grande advogado, né, do Foro Santista. Enfim. Francisco Prado foi eleito vice-prefeito, né? Com Justo. Foi prefeito, exatamente. Exato. Não tomou posse. Eu depois trabalhei com ele quando ele era secretário de Habitação do governo do Estado. Do Estado. Isso, bem mais para frente.
Bom, você estava na faculdade de Direito, você chegou a terminar? Terminou o O curso? direito, sim, terminei, me formei. Naquela época havia, só para ilustrar a festa, o nosso bispo, o bispo tradicional, Dom Edílio José Soares, havia o Parque Balneário, aquela maravilha, que é uma espécie, eu sempre digo, do nosso Copacabana Palace, né? Os cariocas espertamente mantiveram o maravilhoso Copacabana Palace, mas nós permitimos que o Parque Balneário fosse destruído. Eu considero o maior crime urbanístico da história de Santos. Por que eu estava falando no Parque Balneário? Porque havia solenidade, que era geralmente no Cine Iporanga, era o cinema mais bonito e maior naquele momento. Eu me formei em 1963. E depois havia um grande baile no Parque Balneário. Claro que eu dancei a primeira valsa com a minha mãe, né? Isso era insubstituível, e a segunda com a minha namorada, Kátia Ribeiro de Castro. Joia. E você chegou a exercer a profissão de advogado? Durante muito pouco tempo, trabalhando como assistente, né? como principiante ali, isso no terceiro ano da Faculdade de Direito. Você podia trabalhar ali. Eu, por indicação do meu tio, trabalhei com um grande advogado, que, além de grande advogado, era um grande civilista e um grande tribuno, né? Ele foi vereador à Câmara Municipal de Santos, Dr. Silvio Fortunato. Uma figura extraordinária, grande orador, mas por muito pouco tempo. Porque no meu primeiro ano de Direito, havia os bondes, né, que foi outro crime que se cometeu, né, contra a cidade de Santos. Eu, em função do meu trabalho, depois vou falar um pouquinho disso, da cobertura diplomática, conheci 83 países. Caramba! Em todos, pois é, em função do meu trabalho. Em todos esses países há bondes. Né? E quando você vê filmes, ou jornal na televisão, e tal, você vê ali os bondes circulando. Mas Santos, né, São Paulo, Rio de Janeiro, resolveram destruir os bondes. Né? No caso de Santos, ficou muito claro que foi uma dessas tratantagens políticas. Né? A empresa dos ônibus, né? Comprou ali, né? Comprou, entre aspas, subornou ali a prefeitura na ocasião e terminou os bondes. Né? Os bondes foram destruídos, foram literalmente destruídos lá onde fica, que a gente chamava a estação dos bondes, né? Que era a garagem dos bondes ali na Vila Matias. Na Vila Matias, exato. Que é a CET, né? É do lado aí. Exatamente. Eu ia contar para você, e aí entrou a história dos bondes, eu ia contar para você como eu passei do direito para o jornalismo. Né? Eu já era muito apaixonado pelo jornalismo. Né? Eu lia a Tribuna, né, o jornal tradicional da cidade, e acompanhava ali várias coberturas. Era uma outra época, para você ter ideia, né? O nosso grande poeta, Carlos Drummond de Andrade, ele escrevia regularmente na Tribuna. Era um modelo que foi seguido e é seguido até hoje. Né? O Drummond vendia, né, para jornais do país inteiro. Era publicado, acho que então, no Correio da Manhã, o grande jornal da época, e a partir do Correio da Manhã, uma cópia era vendida para os outros jornais. E a Tribuna comprava essa colaboração. Né? O R. Magalhães Júnior, outra figura importante do mundo jornalístico e das letras, também era publicado pela Tribuna. Então, eu vou contar rapidamente, porque foi uma incrível coincidência. No sábado, normalmente não tínhamos aulas aos sábados, mas houve uma palestra, uma aula no sábado, aí eu peguei o bonde, lá perto da Faculdade de Direito, na Conselheiro Neber, em direção ao centro de Santos, para pegar o bonde 17, que vinha
da cidade pelo Canal 2 e eu descia ali no ponto, na esquina da Bernardino de Campos, do Canal 2, com Carvalho de Mendonça. E minha casa fica a 2 quadras do Canal 2. Né? Aí, quem sobe no bonde? Um dos meus professores do curso de contabilidade, Dilceu do Amaral, que estava indo para a cidade, para o jornal diário, dos Diários Associados, de Assis Chateaubriand, para publicar uma poesia. Ele era poeta também. O diário tinha, ao domingo, uma página de poesia. Estava levando no sábado. Aí ele falou, me acompanhe, vamos até o diário, depois você pega o seu bonde para o Canal 2 e eu pego o meu bonde aqui de volta para Conselheiro Neto. E assim foi que eu conheci, que eu entrei no meu primeiro jornal. Aí, olha só que coincidência, né? Se vocês acreditam em destino, foi realmente o destino. O jornal estava precisando de um jovem repórter para cobrir o Santos Futebol. Puxa vida. Olha que coincidência. Sofrimento. E aí, o chefe da redação perguntou se eu não queria. Eu estava careca, né? Que era a situação... Isso foi em que ano, mais ou menos, você se lembra? Era a situação dos calouros, né? Dos calouros. Ainda os calouros eram atendidos ali pelos veteranos, atendidos entre aspas, com muita urbanidade, com muita civilidade. Né? Depois, como você sabe, a coisa ficou muito violenta. Sim. Em alguns lugares foi até banido, né? Exato. Foi suspenso. E ele me convidou, olha, vem a segunda-feira e tal. A segunda-feira era o dia 1º de abril. Né? Hoje não há tanto as brincadeiras que havia, né? O dia da mentira e Sim. tal. E olha só, quero te contar uma coisa curiosa. Do domingo para a segunda-feira, eu não dormi. Eu não conseguia dormir. Estava muito ansioso e achava o seguinte, que aquilo tinha sido uma brincadeira combinada pelo chefe da redação, né? Aliás, Celso Jardim, um jornalista muito famoso dos Diários Associados da capital, e o meu professor, Dilceu do Amaral. E aí eu fui já meio preparado para ser vítima, entre aspas, da brincadeira, mas aí não, já me deram a primeira matéria, que foi com o jogador Coutinho, né? O rei, o mestre, o gênio da grande área, né? O companheiro do Pelé, sim, o companheiro das tabelinhas com o Pelé. Bom, isso foi em 1958, meu primeiro ano na faculdade de Direito. Né? O Coutinho morava, junto com o Pelé, numa pensão, com o Dorval, outros jovens jogadores do Santos, numa pensão que ficava quase no sobrado, quase na esquina de Pinheiro Machado, Canal 1, com a Avenida Francisco Glicério. Né? Ali, então, tive minha primeira experiência. Eu lembro que era dezembro e fazia aquele calor terrível do verão santista. Para você ter uma ideia, os jornalistas, inclusive os jornalistas de esporte, entravam no gramado com terno e gravata. Então, eu transpirei muito naquele dia. Metade pelo calor e metade pelo nervosismo. Né? E o fotógrafo ainda fez uma pequena, grande crueldade comigo. Né? Quando nós chegamos ao jornal para que eu escrevesse a matéria e ele entregasse o rolo de filme, ele disse, garoto, não fique nervoso, não. Isso é só o começo. Daqui para frente vai piorar muito. Eu imaginava que ele fosse dizer exatamente outra coisa. Olha, isso é só... Mas depois você vai se adaptando, você vai ganhando experiência. Não, foi essa a maldade. Aí eu comecei a transpirar muito, minha mão tremia, mas consegui. Eram as máquinas Hamilton, na ocasião, o jornal diário usava. Aí fiz minha primeira matéria, a segunda matéria foi com o jogador Pavão, né? Que começou na Portuguesa Santista, foi para o Flamengo, onde brilhou muito, foi tricampeão carioca nessa década de 1950, e aí foi contratado pelo Santos já na era Pelé.
uma dupla Pavão e Mourão. Ele substituiu ali o Elvio, nosso grande zagueiro central. Então, assim começou a minha carreira jornalística. Junto com a Faculdade de Direito. Oi? Concomitante à Faculdade de Direito. Você estava estudante. Era muito comum na época, que não existia, né, faculdade de jornalismo. Isso foi bem depois. Não existia. Era muito comum os advogados, né, serem vinculados ao jornalismo, às letras. Era muito comum que fosse tanto advogado quanto jornalista, né? Normalmente era assim. Exatamente. E até grandes escritores, né? Machado de Assis trabalhou em jornal, né? Levava suas colaborações e tal. Nosso maior escritor. Sim. Outra característica é que você poderia trabalhar em 2, 3 jornais. Veja só. Depois de formado, né? Porque antes não era possível. Eu trabalhava simultaneamente no jornal O Diário e na Última Hora do Samuel Weiner, né? Foi uma experiência extraordinária. Nós sabemos que a Última Hora foi o maior jornal popular da história do Brasil. É um grande jornal, criado, fundado, com a ajuda de Getúlio Vargas, por esse grande gênio do jornalismo brasileiro, que é o Samuel Weiner. Você chegou, e trabalhava também no jornal, agora me lembrei do terceiro jornal, o Estado de São Paulo. O Estado. Todos nas sucursais ou Última Hora você chegou aí para São Paulo? Não, sempre na sucursal. A Última Hora tinha uma edição santista com várias páginas de Santos. Umas 4 páginas. A Última Hora tirava, era até comum também, os grandes jornais, tiravam 3 edições por dia, né? Manhã, à tarde, à noite, não tinha internet. Exatamente. A televisão era a famosa Folha da Manhã, Folha da Tarde, Folha da Noite. A Última Hora, 2 edições, né? Tinha a edição matutina e a edição vespertina. E tinha texto, né? Se a gente olhar as edições daquela época, o pessoal escrevia mesmo. Não era que nem hoje, que é texto mais reduzido, né? Enfim, outra linguagem. Escrevia bem, né? Escrevia bem. Sim, as pessoas liam muito, né? Liam livros, bons livros, né? Bons textos em jornal, e isso facilitava, né? A ampliação do vocabulário, a criação do estilo, tudo isso. Uma época diferente. E havia tempo para tudo isso, né? Encontrava-se tempo. Sem dúvida. Havia tempo, inclusive, agora você entrou por um atalho muito interessante, para que os colegas mais velhos, mais experientes, ensinassem os mais jovens. Então, eu e outros jovens como eu tivemos ali muitas lições práticas de grandes jornalistas, o Alfredo Ribeiro de Castro, pai da Cátia, que eu já citei, e o meu grande mestre, né? O mestre dos mestres do jornalismo aqui de Santos, o Juarez Bahia. A respeito do qual eu estou pesquisando para escrever uma biografia. Na época, os 2 grandes jornalistas de Santos, os 2 maiores, eram Geraldo Ferraz e Juarez Bahia. Aliás, o Juarez substituiu o Geraldo Ferraz quando a Tribuna se viu diante da concorrência do jornal Cidade de Santos. Criado pelo poderoso Grupo Folha, né? Grupo da Folha de São Paulo. Então, eles renovaram, o Geraldo Ferraz já estava com mais idade e tal, e aí eles entregaram a responsabilidade de fazer uma reforma no jornal A Tribuna ao Juarez Bahia. Os 2 de reconhecimento nacional, né? Tanto o Geraldo quanto o Juarez. Exatamente. Né? O Geraldo não era só o marido da Pagu, era excelente jornalista. Tremendo jornalista. Isso, é uma injustiça considerá-lo apenas o marido da Pagu. Porque Pagu é mais famosa, tal. Pois é. Mas ele foi um grande crítico de arte, né? Sim. Do jornal O Estado de São Paulo, numa fase áurea do jornal O Estado de São Paulo. E ela aprendeu, com certeza, ela aprendeu muito com ele, né, nessa questão. Muito com ele. Que era uma pessoa mais serena, né? Ela passou de uma experiência turbulenta com Oswaldo de Andrade, né? Todos sabemos como
como era o Oswaldo. E ela é muito jovem também. É verdade. Muito mulherengo também, o Oswaldo. E aí para o Geraldo, que era uma figura centrada, era uma figura equilibrada, né? O que não tira nada da genialidade do Oswaldo. Totalmente. Estamos falando só de temperamento pessoal. Mas então, conta, aí o Juarez, nessa época aí, você estava em 3 sucursais e não parou mais, né? Ele foi jornalista, assim. é jornalista até hoje. Exatamente, exatamente. Eu vou localizar melhor. Eu fiquei, então, só um ano e pouco com o Dr. Silvio Fortunato, ali como assistente dele, né, indo levar e buscar os processos no fórum. Aí eu comecei no Diário como repórter esportivo, como contei agora há pouco. Depois eu fui colunista político, tinha uma coluna política, e depois eu fui convidado para ser o editor-chefe. Foi a primeira vez que eu fui editor-chefe, ou seja, o cargo mais alto da redação, isso no Diário. E um dia o Juarez Bahia, né, trabalhava na Tribuna, e era o redator, ele era redator político. Ele disse, vamos tomar um café. Você sai aí do Diário, aqui da Tribuna, e no meio do caminho tinha um café ali na Praça Mauá, nos encontramos, que eu quero conversar com você. Aí nos encontramos, né? Eu nunca tomei café, né? Por influência da minha mãe, que quando eu era criança dizia, não tome café que você não vai dormir e tal. Isso fica até hoje, né? Nesse aspecto, eu sou mal brasileiro, eu tomo chá. Eu ajudo ali o Vale do Ribeira, né? Isso, um grande produtor. Grande produtor. Né? E aí o Juarez disse o seguinte, né? Uma frase perfeita, correta, disse, olha, é mais importante você ser redator da Tribuna do que editor-chefe do Diário. A Tribuna tinha uma tiragem que era mais que o dobro da tiragem do Diário, né? E era, desde muito tempo, o jornal mais importante da cidade, como é até hoje. E ele falou, olha, eu vou, a pedido do Jusfredo Santini, né? Era o diretor-presidente da Tribuna, e seu filho, Roberto Mário Santini, era o gerente do jornal. E aí o seu Jusfredo convidou o Juarez para fazer uma grande reforma na parte de publicidade da Tribuna. Porque o Juarez Bahia, ele também tornou-se publicitário. Sim. O Juarez, né, em seguida eu vou falar um pouco sobre isso, foi uma figura múltipla. Não é? Ele foi jornalista, ele foi professor, ele foi, como jornalista, ele foi muitas coisas, ele foi redator, foi editor-chefe, foi correspondente internacional, e ele foi publicitário. Né? Ele criou ali, numa sala, ali naquele prédio que fica de frente, que a gente chamava de frente ao abrigo, onde tem hoje até o abrigo do bonde, ali na Praça Mauá, né? Foi mantido, eu acho que até tombado ali, onde passa o nosso bondinho atual, o nosso bonde turístico. E aí abriu-se a vaga do Juarez, né? Ele disse, olha, eu gostaria que você continuasse a missão que eu estou desempenhando de redator político nacional. E assim foi feito. Aí, quando, uns 2 anos depois, né, vou localizar, em 1966, foi quando veio o jornal Cidade de Santos. Aí o Juarez Bahia foi convidado para ser o editor-chefe, no lugar do Geraldo Ferrari. E me convidou para ser o editor executivo, ou seja, a segunda figura da redação. 2 editores executivos. Eu e meu grande amigo Oswaldo Martins de Oliveira Filho, o Oswaldinho, que anos mais tarde foi secretário de comunicação do então prefeito e depois governador Mário Covas. Ele e eu éramos muito amigos do Mário Covas, jovens amigos do Mário Covas. Então, aí eu tive um aprendizado ainda maior. O Juarez fez uma verdadeira revolução visual e de texto, de conteúdo na Tribuna, né? Foi uma fase romântica do jornal, extraordinária. Nesse momento, havia 2 grandes jornais com projetos revolucionários. O Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro,
e o Jornal da Tarde, em São Paulo. Aí, 2 anos depois, teve o ato institucional número 5, na noite de 13 de dezembro de 1968, quando nós estávamos completando ali 2 anos à frente da redação da Tribuna. Juarez e eu fomos presos, o Oswaldo Martins escapou porque estava de folga, e aí, logo que nós saímos da prisão, fomos presos ali no, então, 2º Batalhão de Caçadores, ali em São Vicente, na Antônio Emerick. Hoje é o 2º Rio. Né? Isso. Ficamos ali alguns dias, e quando nós saímos, numa atitude muito digna, né, para não constranger os donos dos jornais, nós sabemos o que foi aquele período do golpe militar, o período da ditadura. O Juarez foi à sala do seu Jusceto Santini e apresentou o seu pedido de demissão. Né? O Oswaldinho foi trabalhar com o Mário Covas, e eu, que tinha continuado na sucursal do jornal Estado de São Paulo, saí da Tribuna, né, nós dois, lógico, de forma solidária, entregamos nossos cargos junto com o Juarez Bahia, e eu continuei ali durante pouco tempo na sucursal do Estadão. Quando eu fui convidado a ir para a Matriz, em São Paulo, e comecei como copydesk, né, era uma figura importante, criada pelos americanos, copydesk, depois fui promovido a editor do interior, era importantíssimo para o Estadão, era importantíssima a cobertura jornalística do rico interior de São Paulo. Fui promovido a editor nacional, em seguida, que era a principal editoria, e aí foi minha iniciativa, pedi ao editor-chefe, Oliveira Zé Ferreira, grande escola, professor da USP, para ir a Brasília. Né? Tinha o sonho de cobrir. Sempre gostei da política internacional, sempre acompanhei a política externa brasileira, e assim foi feito. Fui trabalhar na sucursal de Brasília, e lá fiquei durante 12 anos. Comecei no 2º ano do governo Geisel, em 1975, cobri todo o governo Figueiredo, e depois o começo ali do governo Sarney, que colocou primeiro Olavo Setúbal e depois Roberto de Abreu Sodré, que, como Sarney, tinha participado lá da velha UDN do Carlos Lacerda e de tantos outros. Né? A eterna vigilância, que era o slogan da UDN. E assim foi. E aí, depois, quando saí do Estadão, fui convidado para ser o diretor da sucursal de Brasília do Correio Brasiliense, e, como última etapa, fui convidado, e aí desenvolvi um projeto de 5 anos, que foi a continuidade da grande revolução feita pelo Juarez Bahia. Já como última etapa da minha carreira, né, há 5 anos atrás, 5 anos eu saí e me aposentei, né, portanto, 10 anos atrás, para ser o editor-chefe da Tribuna. Né? Desenvolvi lá um projeto muito interessante, que me deu muitas alegrias durante 5 anos. Vem, portanto, que eu ali acompanhei 3 gerações da família Santini. Gilsfredo Santini, Roberto Mário Santini e seus 4 filhos, né? Roberto, Marco, Flávia e Renato. Há 55 anos, mantenho isso até hoje, eu escrevo um artigo, ou um comentário, ou uma crônica. Mais recentemente, tenho me voltado para as crônicas. Né? Sou um pequeno, um minúsculo discípulo do mestre dos mestres da crônica, que é o Rubem Braga. Né? A partir da leitura de crônicas dele, eu me apaixonei pela crônica e hoje escrevo crônicas uma vez por mês para o Jornal. É a minha participação jornalística, né? E um pouco literária, né? Também, porque a crônica é um segmento da literatura. E é o que eu estou fazendo atualmente. Né? Lendo muito, né? Acompanhando
o meu Santos Futebol Clube. Agora, há 15 meses, estou num grande sacrifício, que é não poder ir ao estádio Urbano Caldeira. É uma coisa, e eu moro aqui a 2 quadras do estádio Caldeira, né? Então, é um dos meus grandes sacrifícios. Estou aqui, prisioneiro com a minha esposa. Há uma semana, melhor, há 15 dias, tomamos a segunda dose da vacina. Bom, parabéns. E ontem, né, uma data histórica para mim e, por extensão, para minha esposa, nós completamos a quarentena que se segue a segunda dose da vacina. Eu falei uma data sentimental, porque no dia 8 de junho, minha mãe nasceu, no mesmo dia de nascimento, uma coincidência muito feliz, da mãe dela, da minha avó Florinda, e aí meus pais, para homenagear essas 2 datas, resolveram casar. Então, na minha casa, era uma tripla comemoração, né? O nascimento da minha mãe, o nascimento da minha avó e o casamento dos meus pais. E ontem comemoramos tudo isso com uma grande bacalhoada. Minha esposa é soberba na cozinha, chefe de cozinha, e cozinha maravilhosamente bem, e fez o meu bacalhau predileto, o Gomes de Sá. Com muita batata, com muita cebola, com muita azeitona preta e, claro, com muito azeite. E o bacalhau, né? A coisa menos importante, o bacalhau. Claro que é o mais importante. Bacalhau é só desculpa. Uma bacalhoada maravilhosa, regada com vinho português, né? Aliás, uma garrafa de vinho português do nosso amigo comum, o Margarido. Ah, que ótimo. Pois é. O Zé Rodrigues também, né? O Orlando que adora vinho, tinha presenteado uma garrafa de vinho tinto português. Aliás, o meu pai, muito radical nesse particular, costumava dizer o seguinte: vinho é tinto, o resto é vinagre. Para ele, rosé e branco eram vinagre. Ele adorava. Muitos pensam assim, né? Até hoje. É verdade. Mas é verdade. É que o tinto é o mais, é o primeiro, né? Exatamente. Rosé dizem que é para quem está começando a gostar de vinho. É o que dizem, né? Mas tem rosés maravilhosos e brancos maravilhosos. Mas o tinto realmente ele é diferente. Ele é diferente. Eu percebi nas suas crônicas, cada 15 dias, mais ou menos, né? Que são publicadas em Tribuna. Na verdade, 2 vezes por mês. De 3 em 3 semanas. A Tribuna tem uma regra, aliás, uma boa regra, de não repetir o cronista, ou o articulista, ou o comentarista, menos de 3 semanas. Ah, perfeito. O Viegas também, o Amoreira. Sim, grande amigo. Ótimo também, excelentes. Excelente. Mas as suas crônicas são interessantes porque elas são memórias também, né? Sim, sim. Como você falou aquela figura do Cais do Porto, da noite. Negorlando. É interessante como o Santos teve essa vida noturna tão pujante por causa do Porto, né? Era uma coisa internacional até, né? Sim, sem dúvida. Né? Bastante interessante. E você acompanhou aquilo? Chegou a conhecer, né? Algumas casas. Sim, o próprio Orlando. Estimulado pelo horário que eu saía do jornal, né? Meia-noite, meia-noite e meia, e pelo meu próprio espírito boêmio, né? Eu frequentava todas as noites, ficava a 2 quadras da Tribuna o Samba Dança, que era um tactel, né? E ia lá com meus amigos, entre eles o meu grande amigo, eu citei em 2 crônicas recentes, Eymar Mascaro, um grande repórter, um dos maiores repórteres que eu conheci, e nós ficávamos lá. Né? Ficávamos lá tomando uma cervejinha, às vezes uma água mineral, às vezes entrando ali no salão para dançar ali com aquelas bailarinas, né? E depois íamos comer ali uma galinha, né? Num daqueles restaurantes já bem perto do porto. Caminhávamos lá em direção ao porto,
e íamos comer. Geralmente era um franguinho lá, né, para encerrar ali isso já de manhã, isso já clareando. Né? E conheci o Nego Orlando, por exemplo, uma figura popular, né, que eu considero o maior valentão da história de Santos. Né? Não sei se você leu a crônica, mas ele me contou que ele não gostava de briga. Então, uma coisa muito especial, particular, um valentão que não gostava de briga. E eu conto ali na crônica que, com seu olhar medonho, com seu grito que ecoava até em São Vicente, ele evitava a briga, ele desarmava ali, entre aspas, os grandes briguentos. Então, participei, sim, dessa vida noturna. E Santos teve casas muito sofisticadas, né? Luxuosas até, o El Morocco, na Itambé. O Chave de Ouro, o restaurante, né? O restaurante Chave de Ouro, maravilhoso. Eu nem sei se continuo, estou perguntando a alguns amigos que não estão aprisionados, como eu e minha esposa, se ainda existe o Chave de Ouro. Não, o Chave de Ouro virou uma balança de caminhões. Um local. Não, ali a área está uma área muito degradada, infelizmente. Muito, né? Completamente. Mudou, completamente. Com essas crônicas que você se referiu, eu procuro ajudar um pouquinho a manter, né, a perpetuar a memória de Santos. Nós sabemos que o Brasil, infelizmente, é um país sem memória, é um país que despreza a memória, mas Santos, e essa entidade que você coordena, é uma grande contribuição para a conservação da memória. Né? A Prefeitura de Santos mantém essa tradição e eu procuro colaborar nisso. Né? Outro dia ainda recordei o compositor santista, que é autor de Matriz e Filial, né? Sim, Lúcio Cardinho, que se parece muito com músicas do Lupicínio Rodrigues, né? Que o Oswaldinho chamava de o velho Lupe, né? Que é o cantor ali máximo na história brasileira da dor de cotovelo. Né? E Matriz e Filial se incorporou, né? Música, letra... É um gênio, né? Gênio. Exatamente. Então, eu procuro oferecer essa pequena contribuição, né? Há uma insistência, né, muito cordial, e o início disso foi minha prima, Magali, que é minha prima e irmã, de que eu incorporasse essas crônicas no livro. Agora, meu grande amigo Flávio Moreira tem insistido muito. Acho que nós vamos... também será uma forma de perpetuar isso, de ajudar um pouquinho a memória do santo. Aliás, é preciso citar que quando houve um período em que se pensou em reimpressões de algumas das obras importantes, entre elas uma das obras do nosso grande poeta Vicente de Carvalho, né? Na qual consta aquele maravilhoso poema Palavras ao Mar, né? Mar, belo mar selvagem das nossas praias solitárias. Hoje você não encontra em nenhuma livraria de Santos, não. E cada vez elas diminuem mais, você não encontra, né? E ali houve um momento em que se pensou na reimpressão, né? Em perpetuar... Eu lembro. Foi até Foi o Gilberto Mendes estava vivo, né? Ele participou desse movimento. O Raul Cristiano... Era o Raul, o secretário, isso. Era o secretário da Cultura, né? Deveria ser. Mas, infelizmente, o Raul saiu e o projeto, ao que me parece, não avançou. Seria bom ressuscitá-lo. Isso, né? Conversar com o Flávio. O Flávio tem um conhecimento absurdo, né, dos autores. É um estudioso nato dos autores santistas. O Ribeiro Couto, né, que é Sim. Que era o amigo ligado ao Silveira, ao Enio Silveira, da civilização brasileira. Enfim, são pessoas que não são restritas à cidade de Santos. É uma coisa muito maior, né? Sem dúvida. Né? O Gilberto mesmo, o rapaz, o Miroel Silveira, que era sobrinho do Enio, era tio do Enio, né? Enfim, tem uma pleiade aí o próprio Plínio, que teve
Afortunadamente, teve toda a sua obra publicada pela Funarte recentemente, quer É dizer, verdade. recuperada e feita pela família, com anotações, com a edição que ele queria que ficasse, né? Quer dizer, para não se perder, né? Porque senão, daqui a pouco, parece que a gente não fez nada, né? É verdade. Então, a cultura virou uma secretaria, né? Sem dúvida. Um apêndice no Brasil, né? Então, enfim. Mas a sua Porque contribuição... na música, por exemplo, velhas canções são perenizadas, né, por novos cantores. Então, Sim. por exemplo, Elis Regina, Gal Costa, para citar apenas duas, poderia citar alguns cantores também, elas gravam, né? Isso ajuda a perenizar. Claro. Canções ali compostas por Noel Rosa, né? E outros grandes compositores, como o autor do samba, se diz que é o primeiro samba pelo telefone. Então, na literatura, nós precisávamos ter isso, né? O Donga, né? O Donga. Isso, porque... Precisávamos ter isso na literatura, né? A reimpressão dessas... Aliás, o Ribeiro Couto tem uma biografia, né? Que foi escrita pelo Milton Teixeira. Eu tenho essa biografia, uma boa biografia. O Milton deixou essa contribuição importante à literatura de Santos. Realmente. E seria interessante também que, em breve, as crônicas suas, as do Flávio, enfim, fossem publicadas também numa coletânea, né? Quem sabe? Exatamente. Interessante. Quando houver material suficiente, seria bastante interessante, porque é uma forma também de perenizar aí essas memórias, né? De pessoas que viveram, né? Tanto esse período tão rico da nossa história, né? Uma cidade tão pulsante como fomos e podemos voltar a ser. Sem dúvida. Aliás, o Flávio Amoreira vive dando uma contribuição continuada, né? E brilhante a esse tipo de coisa. Né? Agora, ele escreveu o que ele diz que ainda não é biografia, né? São notas biográficas, né, do Gilberto. São notas biográficas, né? Que é uma introdução, uma espécie de sala de espera, né? Do que será a biografia de uma figura. O maestro se tornou internacional, né? Com sua música peculiar, ele se tornou uma figura internacional. Mais conhecido lá fora do que aqui, né? Sem dúvida. Provavelmente. Professor da USP, fundador da ECA, da música. Sim. Grande figura. A vida inteira dedicada à cultura. Temos entrevista com ele, ainda bem. E agora conseguimos uma entrevista de um próspero tão à altura quanto ele, como é você, com seu trabalho de comunicação e de jornalismo tão ímpar, tão diferenciado, né? Entre nós aqui. É cada vez mais raro isso. Né? Agora, entre os youtubers e blogueiros, né? Temos que valorizar os grandes profissionais aí que passaram. Com uma linguagem ligeira, né? Para usar uma palavra elegante. Ligeira. Quando eu estive na Tribuna, agora recentemente, como editor-chefe, eu levava livros para emprestar aos jovens jornalistas, né? Por exemplo, O Velho Mar, né? Que é uma obra de o Ernest Hemingway, um dos grandes mestres, levava livros do Gabriel Garcia Marques, do Mário Vargas Llosa, emprestava, e eles iam lendo ali, né? O Velho Mar é um livro clássico do Hemingway, né? Livro maravilhoso. E eles usufruíram muito. E eu dizia para eles, às vezes, nas reuniões, nós tínhamos reuniões com os repórteres, eu dizia, olha, é importante vocês lerem, independente do que vocês leem. E dizia, se bula de remédio for bem escrita, pode ler bula de remédio, não tem problema. O importante é vocês lerem coisas bem escritas. Sim. O texto hoje está, lamentavelmente, né? Às vezes nos chamam de saudosistas, né? Querendo nos pregar ali uma coisa com uma tonalidade negativa.
porque nós falamos que, enfim, o texto dos jornais já foi melhor, né? Aliás, os jornais estão sem criatividade, o texto não é dos melhores e também falta muita criatividade. Quando você vê que os jornais são muito parecidos, tanto visualmente como em matéria de texto, matéria de conteúdo, você pode identificar claramente que isso é uma das pragas do jornalismo moderno. Outra praga é o excesso de coluna, né? Coluna é importante, mas eu até dizia, quando começou essa febre das colunas, eu dizia, hoje em dia não se sabe se as colunas estão nos jornais ou se os jornais estão nas colunas. De tal forma, é um pouco aquela coisa que a gente fala sobre o Porto de Santos, né? É tal a importância do Porto que, às vezes, a gente diz, não se sabe se o Porto está na cidade ou se a cidade está no Porto. Né? É verdade. Eu sempre fiz muitas brincadeiras, né? Eu sou, de modo geral, uma pessoa muito otimista e muito bem-humorada, né? Sempre procuro. Isso eu herdei do meu avô paterno e do meu pai, né? Eram pessoas extremamente bem-humoradas. Então, eu faço algumas brincadeiras sobre o nosso provincianismo, né? Que eu acho o provincianismo do Santista um pouco exacerbado. Então, ao invés de dizer, por exemplo, que Santos é uma ilha como a Inglaterra, eu digo, olha, a Inglaterra é uma ilha como Santos, né? Então, eu faço esses tipos de brincadeira para brincar um pouco, né? Agora, é o tal negócio. Quando é para defender Santos, aí eu sou muito radical, né? Com amigos cariocas muito queridos, eu digo, olha, essa história de cidade maravilhosa, a verdadeira cidade maravilhosa é Santos. Vocês são uma cidade muito bonita e tal, mas a verdadeira cidade maravilhosa é Santos, né? Que é a nossa ilha encantada. Eu sou um grande apaixonado por Santos, muito, muito apaixonado. Que bom. E está no bairro certo, né? Do Santos Futebol Clube, exatamente, exatamente. Da música, né? Da boemia. Sim, sim. Quando a Vila Belmiro, quando o Estádio Urbano Caldeira completou 100 anos, eu escrevi uma crônica para a Tribuna, cuja primeira frase era, deixa eu ver se eu me lembro, a sorte me protegeu desde o berçário. Nasci no bairro de Vila Belmiro. Essa era a primeira frase. Que até hoje, lembrando, eu me emociono. Puxa vida. Me emociono. E já reservei, né? Talvez seja uma curiosidade que vale a pena citar aqui, já reservei uma missão pós-mortem para minha esposa e minha filha, né? Para que elas coloquem, isso também ficou nessa crônica que era a magia da Vila Belmiro, né? Do Estádio Urbano. Coloque um pouquinho ali das minhas cinzas numa grande área e na outra grande área. Uma para estimular nossos atacantes a fazer gol, e a outra para expulsar os perigos. Uma amiga minha até falou, não, só você, Carlos, expulsar o perigo da nossa grande área. Mas aí no mesmo jogo você vai ter que se revezar nessa função aí. Pois, exatamente. Exatamente. Não, mas tudo bem, fará com gosto, sem dúvida. Aliás, lá do cemitério vertical, onde eu irei um dia, né? Espero que mais tarde do que mais cedo, porque eu adoro viver. E olha que eu já estou com 80 anos, né? Já estou aí num bom lucro. De lá dá para ver perfeitamente o Estádio Urbano Caldeira. Mas não satisfeito com isso, eu quis me perpetuar ali no gramado. E vai demorar bastante, com certeza ainda. Você ainda vai ver o Santos ao vivo muitas vezes. Hoje essa longevidade está avançando, né? Com medicina preventiva. Sim, ótimo, né? Só não é bom para o INSS, né? E nem para os pensionados. E também para as pessoas que têm preconceito contra a velhice, né? Sim. O grande jornalista Zuenir Ventura, que agora completou 90 anos, 90, estou em dúvida se foi 90 ou 80, Zuenir Ventura. Essa é uma matéria... Completou 90 anos. 90. Ele usou uma imagem muito interessante do nascer do sol e do pôr do sol. E o nascer do sol seria a juventude, ou pessoas que não passaram ali dos
digamos, 50 anos para estabelecer um limite, e das pessoas que, como ele, chegaram aos 80 e depois aos 90, que seria o pôr do sol. Né? E aí ele pergunta, numa entrevista que ele deu ao Globo, ele pergunta, mas me diga uma coisa, o pôr do sol não é tão bonito como o nascer do sol? Né? Para defender os velhinhos nos quais agora eu já me coloco nesse inverno da minha vida. Foi uma imagem muito bonita dos dois. Sim. A vantagem de que o pôr do sol tem muito mais gente assistindo, né? Até aplaudido, né? Em muitos lugares. Aplaudido, né? No Rio, Aplaudido. nas cariocas, é aplaudido. Sim, pelo mundo inteiro. Estou falando demais? Não, imagina. Tá ótima a conversa. Quando eu falo de Santos, do jornalismo, eu me empolgo e aí eu não tenho limite, sou capaz de ficar horas. Tranquilo, tá ótimo. Então você exerça aí o seu poder. Você comentou no início da entrevista que conhece mais de 80 países. Como foi essa jornada? Como foi essa jornada aí? Como começou? Como ela se desenvolveu? Nas visitas do... Atualmente, não há uma cobertura tão assim diária, tão regular do Itamaraty. Mas eu tive aventura, né? Eu tenho tido muita sorte na minha vida em várias coisas. Desde o meu nascimento, nasci no bairro de Vila Branca. Uma das sortes que eu tive foi naquele período da ditadura em que os jornais podiam falar muito pouco, ou quase nem falar sobre a política interna. Então, alguns jornais, especialmente o Globo e o Estadão, né, que sempre dedicaram muito interesse ao noticiário e à análise da política externa brasileira, eles passaram a substituir esse espaço que era ocupado pela política interna pela política externa. Né? Não política internacional, que eles sempre deram em muita quantidade e qualidade, principalmente o Estadão. Então, nesse momento, né, veja só a minha sorte, foi o momento em que eu pedi para ir a Brasília cobrir lá 80 embaixadas e Itamaraty, né? Aquele palácio maravilhoso, que é o Palácio dos Arcos, né? Que é a grande joia do Niemeyer. Não sei se vocês sabem, mas um grande editor italiano, acho que, se não me engano, de Milão, pediu que o Niemeyer fizesse um projeto para a editora dele exatamente igual. Caramba, não sabia. Então, a Itália tem o privilégio de ter hoje um palácio idêntico ao Itamaraty. Aí fui para Brasília e foi um período muito rico da política externa brasileira. Né? O Geisel, descendente de alemães, ele tinha aquele poder bem germânico, né? E convidou para ser o ministro das Relações Exteriores, um diplomata, um grande embaixador, Antônio Francisco Azeredo da Silveira, que era um grande nacionalista. Então, ali, apesar da restrição, da resistência, especialmente da chamada aladura das Forças Armadas, o Brasil pôde dar passos importantes, como, por exemplo, o reconhecimento, foi o primeiro país que reconheceu o governo marxista, né, de Angola. Né? O Brasil também mudou, né, expandiu a sua política no Oriente Médio, começou, né, ao contrário do seu velho apoio ao lobby português na África, começou a reconhecer as ex-colônias, né, que Portugal, o governo de Salazar chamava de províncias ultramarinas, né? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Eu tive outra grande alegria que eu tive foi numa comitiva do embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro visitar 2 países importantes da África e 2 países de origem portuguesa, Angola e Moçambique. Aliás, foi o primeiro voo da Varig, que nós fomos no primeiro voo da Varig para Luanda, que depois virou um voo regular. Então, eu tive a felicidade de participar ao lado de grandes repórteres do Jornal do Brasil, da Veja, da Folha de São Paulo, do Globo, da Rede Globo, na ocasião, dessa cobertura.
E foi o momento em que o Brasil também assinou o acordo nuclear com a Alemanha, em que, por causa dos direitos humanos, resolveu romper relações militares com os Estados Unidos. Na verdade, foi uma coisa mais simbólica, porque era uma relação militar, em termos materiais, em termos concretos, mais ou menos simbólica, né? Houve o reconhecimento, né, atrasado, mas, de qualquer forma, foi feito o reconhecimento da República Popular da China, que não era feito porque a República Popular da China tem um regime marxista. Sim. Enfim, a política externa brasileira deu passos importantes e passos independentes, né? Seguindo o que tinha sido a política externa do Jânio Quadros, né? O Jânio teve, nos curtos 9 meses, uma política interna muito conservadora, mas uma política externa bem avançada. Isso seguido pelo governo João Goulart, que, então, aperfeiçoou, né, essa política externa. Lembramos que foi durante o governo do Jânio que o Che Guevara, sim, que era ministro da Economia de Cuba, foi condecorado em Brasília pelo Jânio com a nossa maior comenda, né, que é o Cruzeiro do Sul, a Ordem do Cruzeiro do Sul. Isso ajudou ali na derrubada do Jânio, que, na verdade, é uma iniciativa dele. Hoje está mais que provado pelos fatos de que o Jânio queria dar um golpe. Aliás, o Mário Covas conta que o Jânio, uma vez comentou com ele, quando ainda era presidente, de que ele tinha sonhado que o povo ali na Praça dos Três Poderes, a Praça dos Três Poderes, apinhada de público, gritava: Jânio, fecha o Congresso, Jânio, fecha o Congresso. Ou seja, isso aí estava no sonho, né, que ele queria que virasse realidade com a renúncia. Mas, felizmente, não virou realidade. Essa coisa ditatorial viria 3 ou 4 anos depois, com o golpe de 64, de consequências tão funestas, né, para todos. Isso. Santos, aliás, pagou um preço muito grande, né, com o seu mártir, Rubens Paiva, né, que era uma figura humana maravilhosa, mas que foi ali sacrificado. E com a pior condenação para a família, né? Até hoje, a família não recebeu seus restos mortais. É verdade. Figura entre um dos, lamentavelmente, desaparecidos, entre aspas, do regime militar brasileiro. Conde, a gente não falou sobre sua vida pessoal. Você casou com que idade? Eu casei, deixa eu ver, a primeira vez, né, sou casado 2 vezes. A primeira vez em 1900, foi no ano do golpe militar, né? Felizmente, um golpe militar do bem em Portugal, né? Para a derrubada ali do sucessor a Revolução dos Cravos. Exatamente, a Revolução dos Cravos. 1974. 74, Com a minha, então, esposa, Renilce Cardi Alves Capucho, e tenho com ela uma filha que, em abril do próximo ano, vai fazer 40 anos. Né? Como é o nome dela? E agora com a minha esposa, que conversou com vocês, né? E com a qual estou casado já há 32 anos. Está me lembrando hoje. Mas que eu quis falar pormenorizadamente. Né? O nome da sua... redondo de 30 anos. O nome da sua filha? Minha filha. Deixar registrado só. Depois ela vai assistir o vídeo e vai ficar brava. É verdade. Renilce, a primeira esposa, a Lígia, minha filha, minha única filha, e Maria Cristina Gomes Saliba, né? Agora Conde, né? Não consta, mas simbolicamente. Né? E eu acho, e não é só machismo, não, isso confirmado pela realidade. As mulheres gostam de casar. Né? Eu sempre brinco com isso. As mulheres gostam de casar. E eu, em nenhum momento, tive resistência ao casamento com a minha esposa. Mas ali já tínhamos uma certa idade, a coisa foi indo, sempre
vivemos tão bem, né? Tão unidos, tão amorosos, que nunca houve essa necessidade. Mas agora, recentemente, nós resolvemos casar, resolvemos oficializar essa união. E foi muito bom. Fomos ali no cartório, na Rua Amador Bueno, e depois, com alguns familiares mais próximos e amigos mais queridos, tivemos um almoço ali de adesão naquele encantador restaurante português, né? Não podia ser um restaurante que não fosse português, ali da gloriosa e eterna Rua 15 de Novembro. Está de Casa Nova o restaurante, é esse? Isso, é esse mesmo. Ele mudou de lugar, um lugar maior. É o único português que tem ali na Tasca do Porto. Tasca do Porto, exatamente. É esse mesmo. Muito bom. Minha filha... Aí o Canduta e a minha esposa convidou aquela dupla, que é uma dupla musical maravilhosa de Santos, né? Que é o Canduta, que toca violão, você certamente conhece, e a flautista, né? O nome dela é Débora. Eles tocam ali toda sexta-feira, no fim da tarde, naquela simpática livraria, pequena livraria. Exatamente. Da Marechal Deodoro. A minha filha mora em São Paulo, casou há pouco tempo, né? Está prometendo aí um neto que foi atropelado pela pandemia, né? Agora ela e o marido é músico, professor de música, e ela se formou em publicidade, mas agora enveredou pelo jornalismo. Isso estava no DNA, né? Está no sangue. A mãe dela é jornalista, eu sou jornalista. Minha atual esposa é socióloga, mas já teve experiências profissionais muito ricas e diversificadas. Que ótimo. Então, estou esperando o meu neto, a minha netinha. Enquanto isso, eu tenho um neto cachorro. Aliás, escrevi uma crônica para a Tribuna com esse título, Meu Neto Cachorro. Que é o Ozzy. Vou procurar para ler. Escrevi. Meu Neto Cachorro, que é o Ozzy, né? E aí, em pensamento, né? A crônica termina eu ali imaginando um pensamento dele e ele me fazendo a pergunta: vovô, quando chegar o seu neto humano, o senhor vai me deixar de lado? E eu respondo ali: de jeito nenhum, meu querido, de jeito nenhum. Eu dei de presente para minha filha no aniversário, né? Quando ela fez 30 anos, né? Numa cartinha ali. Dentro do envelope estava escrito: vale um cachorro. Ela queria muito um cachorro. Tá? Aliás, não ganhou antes, porque talvez valha a pena contar para vocês, é um episódio da minha vida pessoal. Aos 5 anos, eu fui mordido por um cachorro ali, perto da casa dos meus avós. Né? E aí fiquei com trauma de cachorro, até luluzinhos me assustam. O Ozzy não, né? O Ozzy é especial, ele não late, né? E ele, quando eu chego para visitar minha filha em São Paulo, aí minha filha diz: o vovô está chegando. Ele vai correndo, ele agora já sabe a palavra vovô. Sim. Ele vai correndo lá para a porta. E quando eu telefono para minha filha e ela diz lá: o vovô está no telefone. Como ele não entende o vovô no telefone, ele vai lá para a porta me esperar. Né? Uma coisa maravilhosa. São animais muito especiais, realmente. Então, eu fiquei com esse trauma, né? Mas agora o Ozzy. Mas os cachorros grandes ainda me assustam. Meu amigo, queridíssimo amigo Esmeraldo Tarquino, tem um cachorro grande, né? Que é um garotão, né? Muito jovem, e ele pula nas pessoas. Né? E quando ele pula, ele fica da minha altura. Eu tenho 1,82 m. Nossa! Eu sou bem baixinho, né? Eles são estabarrados, Aí o Esmeraldo já sabe do problema, chama, aí eu prende lá na área de serviço. Tá? Mas eu também queria contar esse episódio Por enquanto, eu tenho um neto cachorro. Que ótimo. Mas que continuará sendo neto. Né? Claro. Se ele tem
lá na mente dele, né, na percepção que um animal pode ter esse receio, né, que não tem esse receio. Ele será tão querido como o neto humano. Com certeza. Eles gostam muito de criança também, de bebês, os animais. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é uma bela experiência para todos. Carlos, alguma coisa que você queira falar que eu não tenha esquecido de perguntar, ou que você tenha esquecido de dizer? Não, olha... assim, dá para fazer 10 entrevistas com você que não serão suficientes, né? Se a gente for pegar o tema, e se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer ainda várias temáticas. Essa coisa da pandemia ter aberto a possibilidade de entrevistas remotas, por um lado é ruim, mas por outro lado é muito bom, e permite que a gente consiga, de uma forma mais confortável, ter um acesso às pessoas, e até pessoas que estão fora de Santos, né? Até fora do país é possível conversar. E tematicamente a gente pode, sem dúvida, ainda voltar aos assuntos aí pela toda experiência, todo o conhecimento que você tem acumulado. Enfim, se quiser falar mais, tiver mais algo a dizer, por hoje... Não, olha, seria um grande prazer, estou sempre à disposição. Prazer é todo. E eu só queria ratificar o que eu falei no início, né? Que eu fico muito feliz de que exista na nossa cidade uma entidade como essa, que você coordena com todo o brilho, e que ajudam a manter a nossa memória, né? A dar de presente para os nossos descendentes, para aqueles que virão, o que foi a nossa cidade desde que Brás Cubas aqui chegou e resolveu fundar. O meu agradecimento, o meu boa noite e o meu agradecimento profundo e feliz por essa oportunidade. Nós é que agradecemos. A Fundação Arquivo e Memória de Santos e o programa Memória e História Oral agradecem o depoimento de Carlos Conde. Muito obrigado, Carlos.